Durante 10 anos, ela acreditou no amor. Durante 10 anos, Laura Ribeiro Antunes acordava todos os dias ao lado do homem que jurou cuidar dela para sempre. Mas e se tudo não passasse de mentira? E se, enquanto ela trabalhava em silêncio, cuidando de tudo, ele estivesse traindo não só o casamento, mas também destruindo a vida dela aos poucos? A história que você vai ouvir hoje é de uma mulher que foi usada, desprezada e esquecida. Mas ao invés de se entregar à tristeza, ela sumiu. E quando voltou sendo dona de tudo o que era dele. Antes de começar, me conta aqui nos comentários, de onde você está me ouvindo agora? Eu adoro saber. E se você já está curiosa para saber o que aconteceu com essa mulher, deixa o seu like aqui no vídeo. Isso me ajuda muito a continuar trazendo histórias reais e emocionantes como essa, tá bom? Então prepara o coração, porque o que vem agora vai te emocionar do começo ao fim. Laura Ribeiro Antunes tinha 33 anos quando tudo desmoronou. Mas para entender o tamanho da dor que ela sentiu, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Precisa conhecer quem era essa mulher antes de tudo virar cinzas. Laura sempre foi daquelas pessoas quietas, sabe? Que não faz escândalo, que não gosta de aparecer. Desde pequena, lá no interior de Minas Gerais, ela aprendeu com a avó que mulher de verdade é aquela que segura a barra, que cuida da família, que não reclama. E foi assim que ela cresceu. Estudiosa, dedicada, responsável. Fez faculdade de administração em Belo Horizonte. Passou em um concurso para trabalhar em São Paulo e, aos poucos, foi construindo uma carreira sólida. Foi numa dessas conferências de tecnologia, dessas chatas de morrer, que ela conheceu Marcelo Antunes. Ele era tudo o que Laura não era. Alto, bonito, sorriso fácil, dono de uma confiança que enchia qualquer sala. Marcelo era herdeiro de um grupo grande de telecomunicações, daqueles que todo mundo conhece. O sobrenome Antunes abria portas, e ele sabia disso. Laura se apaixonou rápido, talvez rápido demais. Marcelo era atencioso, carinhoso, dizia que ela era diferente de todas as mulheres que ele já tinha conhecido. Dizia que ela era inteligente, que ele precisava de alguém como ela ao lado dele. E Laura acreditou. Eles casaram 2 anos depois, numa cerimônia linda em Campos do Jordão. Tudo perfeito, vestido branco, flores por todo lado, aquele tipo de casamento que a gente vê em revista. A família dele estava toda lá. O pai de Marcelo, o senhor Alberto Antunes, um homem sério, de terno impecável e olhar duro, cumprimentou Laura com frieza. Ela sentiu que ele não a aprovava. Mas Marcelo segurou a mão dela e sussurrou no ouvido. Não liga para ele, meu amor. Você é a melhor coisa que já me aconteceu. E Laura acreditou. De novo. Os primeiros anos foram bons. Ou pareciam ser. Marcelo tocava a empresa da família, mas sempre dizia que não entendia nada de finanças, que odiava números, que aquilo era muito chato. E foi aí que Laura entrou. Aos poucos, ela começou a cuidar da parte financeira da empresa. Organizava planilhas, fechava contratos, negociava com fornecedores, tudo nas sombras, claro. Porque o nome que aparecia era sempre o dele. Laura acordava cedo, preparava o café, arrumava a casa, revisava relatórios e ainda encontrava tempo para estar bonita quando Marcelo chegava em casa. Ela achava que estava sendo uma boa esposa. Achava que estava construindo algo junto com ele. Mas a verdade, que ela só foi descobrir anos depois, é que estava sendo usada. A rotina deles era sempre a mesma. Marcelo saía cedo para reuniões, voltava tarde, viajava muito. É trabalho, amor, ele dizia. E Laura entendia, ou fingia entender. Ela mesma vivia ocupada, afinal. Cuidava de tudo, das contas da casa, das contas da empresa, dos problemas que ninguém via. Enquanto Marcelo brilhava nas festas e eventos, Laura apagava incêndios nos bastidores. Ela tinha uma amiga, uma única amiga de verdade, Camila Duarte. Elas se conheceram na faculdade e nunca se afastaram.
Camila era advogada, trabalhava com compliance, era daquelas pessoas diretas que falam o que pensam. E desde o começo, Camila desconfiou de Marcelo. Laura, abre o olho, Camila dizia, toda vez que elas se encontravam para tomar um café. Esse homem não é o que parece. Eu trabalho com empresário há anos e te digo, quando um homem viaja tanto assim, tem coisa errada. Mas Laura não queria ouvir. Ela amava Marcelo, ou amava a ideia do que eles eram juntos. 10 anos se passaram assim. 10 anos de uma vida que, por fora, parecia perfeita. Apartamento enorme na zona sul de São Paulo, carro importado, viagens, jantares em restaurantes caros. Mas por dentro, Laura estava vazia. Ela não percebia, mas estava se apagando, deixando de ser ela mesma. Suas roupas eram escolhidas para agradar a família dele. Suas opiniões eram medidas para não causar desconforto. Até o jeito de falar foi mudando. Laura tinha virado uma sombra. A sombra perfeita de um homem que, na verdade, não merecia nem metade do que ela fazia por ele. E então, num dia qualquer de abril, tudo mudou. Laura estava organizando os documentos da empresa, como sempre fazia. Marcelo tinha viajado de novo. Reunião em Brasília, ele disse. Mas quando Laura abriu o e-mail corporativo dele, porque precisava de uma senha de um contrato urgente, viu algo que a fez congelar. Mensagens, muitas mensagens, com uma mulher chamada Júlia. Fotos, conversas íntimas, promessas e pior, não era só uma mulher. Tinha outras, várias outras. Laura sentou no chão do escritório e não conseguiu chorar. A dor era tão grande que nem lágrima saía. Ela ficou ali, segurando o celular, lendo uma mensagem atrás da outra, sentindo o chão se abrir embaixo dos pés. Mas sabe o que foi pior? Não foram as traições. Foi descobrir, nos mesmos e-mails, que Marcelo estava desviando dinheiro da própria empresa, que ele tinha contas secretas, empresas fantasmas, que tudo o que ela ajudou a construir estava sendo usado para esconder crimes. Laura não dormiu naquela noite, não comeu, não falou com ninguém. Só ficou ali, olhando para o teto, sentindo que os últimos 10 anos da vida dela tinham sido uma mentira completa. E foi ali, naquele silêncio doloroso, que algo dentro dela mudou. Não foi raiva, não foi ódio, foi clareza. Ela percebeu que não era mais a Laura do interior de Minas, aquela menina que acreditava em contos de fada. Agora ela era outra pessoa, e essa nova Laura não ia mais aceitar ser invisível. No dia seguinte, quando Marcelo voltou da viagem, ela estava na cozinha, preparando café como sempre fazia. Ele entrou sorrindo, deu um beijo na testa dela e disse: "Meu amor, que saudade! Brasília é um saco." Laura olhou para ele e, pela primeira vez em 10 anos, não sentiu nada. Nem amor, nem raiva, nada. Apenas sorriu de volta e disse: "Imagino, querido, imagino." E foi nesse momento, nesse exato momento, que Laura começou a planejar o impossível. Ela não ia embora, não ia fazer escândalo. Não ia gritar, chorar ou implorar. Ela ia fazer algo muito pior, algo que Marcelo jamais imaginaria que ela fosse capaz de fazer. Laura ia sumir, e quando voltasse, voltaria sendo dona de tudo. Os dias seguintes foram os mais estranhos da vida de Laura. Ela continuava fazendo tudo como sempre fez. Acordava cedo, preparava o café, arrumava a casa, revisava os documentos da empresa, mas por dentro era como se outra pessoa tivesse assumido o controle. Uma Laura fria, calculista, que observava cada movimento de Marcelo como se estivesse estudando um estranho. E era exatamente isso que ela estava fazendo, estudando. Todas as noites, quando Marcelo dormia, Laura pegava o notebook dele. Abria e-mails antigos, baixava arquivos, tirava print de conversas, anotava nomes, datas, valores. Ela descobriu que as traições não eram recentes.
Tinham começado logo no segundo ano de casamento. Júlia era apenas a mais nova. Antes dela, tinha tido Amanda, Patrícia, Fernanda, mulheres que ele levava para hotéis caros, pagava viagens, dava presentes, tudo com o dinheiro da empresa, o dinheiro que Laura ajudava a administrar. Mas o pior mesmo não eram as amantes. O pior era a farsa financeira. Marcelo tinha criado 3 empresas fantasmas, empresas que existiam só no papel, mas que recebiam transferências enormes da Antunes Group. Dinheiro que sumia, que ia para contas no exterior, lavagem de dinheiro, sonegação, fraude. E o mais irônico, muitos daqueles contratos tinham a assinatura dela, Laura Ribeiro Antunes. Ela tinha assinado como testemunha, como diretora financeira, como esposa. Sem saber, ela tinha se tornado cúmplice de tudo aquilo. Laura sentiu um nó na garganta. Não era só a dor da traição, era a humilhação de ter sido usada de todas as formas possíveis. Ela tinha entregado sua inteligência, seu tempo, sua vida inteira para construir um império ao lado de um homem que a via apenas como ferramenta. Foi nessa época que Camila apareceu de novo. Camila tinha um sexto sentido para essas coisas. Ligou para Laura num sábado à tarde e disse: "Vou aí, preciso falar com você." Quando chegou, encontrou Laura sentada na varanda do apartamento, olhando para o nada. Camila sentou ao lado dela, segurou a mão da amiga e perguntou, com aquela voz firme que só ela tinha: "O que ele fez, Laura?" E foi aí que Laura desabou. Contou tudo. As traições, os desvios, as mentiras. Chorou pela primeira vez desde que descobriu. Chorou tanto que Camila ficou assustada, mas depois que as lágrimas secaram, Laura olhou para a amiga e disse uma coisa que Camila nunca esqueceria: "Eu não vou deixar ele me destruir, Camila. Eu vou destruir ele primeiro." Camila piscou surpresa. Aquela não era a Laura que ela conhecia, mas ao mesmo tempo era a Laura que sempre esteve ali, escondida debaixo de anos de submissão. E agora ela tinha acordado. "O que você quer fazer?" Camila perguntou. Laura respirou fundo. "Quero tudo. Quero a empresa. Quero ele fora. Quero justiça. Mas antes disso, eu preciso sumir." Camila franziu a testa. "Sumir? Como assim?" "Eu preciso de tempo para juntar provas, para montar uma estratégia. Enquanto isso, ele não pode desconfiar de nada. Então, eu vou sumir, vou embora. E quando eu voltar, vou voltar com tudo nas mãos." Camila ficou em silêncio por alguns segundos. Então, devagar, começou a sorrir. "Você sabe que isso é loucura, né?" Laura sorriu de volta. "Eu sei. E você sabe que eu vou te ajudar, né?" "Eu sei." E ali, naquela varanda, as duas começaram a tramar o impossível. Mas antes de qualquer coisa, Laura precisava entender melhor o tamanho do problema. Precisava saber até onde ia a podridão da empresa de Marcelo. E para isso, ela precisava da ajuda de alguém de dentro. Alguém que conhecesse os bastidores. Alguém que odiasse Marcelo tanto quanto ela. Foi Camila quem sugeriu. "Tem um cara que trabalhou com a Antunes Group há uns 3 anos, Henrique Valença. Ele era banqueiro, fazia investimentos para eles. Mas saiu de lá do nada. Ninguém sabe direito o porquê. Mas eu ouvi rumores de que ele descobriu algo e não quis se queimar junto." Laura anotou o nome. Henrique Valença. Ela precisava falar com ele. Enquanto isso, a vida com Marcelo continuava. Ele não desconfiava de nada. Continuava saindo, viajando, mentindo, e Laura continuava sorrindo, servindo café, fingindo que estava tudo bem. Mas por dentro, ela estava montando um quebra-cabeça gigante. Cada peça era uma prova, cada documento, uma arma. Até que um dia, o pai de Marcelo apareceu no apartamento. Alberto Antunes. Um homem de quase 70 anos, sério, imponente, daqueles que imponham respeito só de entrar numa sala. Ele nunca gostou de Laura. Desde o primeiro dia deixou claro que achava que o filho tinha se casado com alguém abaixo do nível da família.
Naquela tarde, Alberto chegou sem avisar. Marcelo não estava. Laura abriu a porta e ele entrou sem pedir licença. Sentou-se na sala como se fosse o dono do lugar e disse, sem rodeios: Laura, eu preciso falar com você sobre a empresa. Laura sentou-se na poltrona em frente a ele, de costas eretas, mãos no colo. Sim, senhor Alberto. O que aconteceu? Ele a olhou com desprezo. A empresa está com problemas sérios. E eu sei que você cuida das finanças. Então eu vim aqui pedir que você dê um jeito nisso. Laura quase riu. Quase. Mas se controlou. Problemas? Que tipo de problemas? Dívidas, contratos mal fechados, dinheiro que está sumindo. Eu não sei o que meu filho anda fazendo, mas alguma coisa está errada. E como você é a que mexe com os números, você precisa resolver. Laura respirou fundo. Aquele homem estava ali na casa dela, jogando a culpa nela, como se ela fosse a responsável pela incompetência e pela corrupção do próprio filho, como se ela fosse apenas uma funcionária, uma empregada. Ela olhou para ele e, pela primeira vez, não abaixou a cabeça. Senhor Alberto, com todo o respeito, eu não sou a responsável pelos problemas da empresa. Eu apenas executo o que seu filho manda. Se tem algo errado, talvez o senhor devesse conversar com ele. Alberto estreitou os olhos. Cuidado com o tom, Laura. Você está falando com quem construiu essa empresa. E o senhor está falando com quem a mantém de pé há 10 anos. O silêncio que se seguiu foi pesado. Alberto se levantou, ajeitou o paletó e disse em tom de ameaça: Você não passa de uma oportunista que agarrou meu filho para subir na vida. Não esqueça disso. E saiu, batendo a porta. Laura ficou ali, parada, sentindo o coração bater descompassado. Não de medo, de raiva, de indignação. Aquele homem, que nunca moveu um dedo para conhecer quem ela realmente era, tinha a coragem de chamá-la de oportunista. Naquela noite, quando Marcelo chegou, Laura estava na cama fingindo dormir. Ele se deitou ao lado dela, como sempre fazia, e sussurrou: Boa noite, amor. Laura não respondeu. Apenas fechou os olhos e pensou: Não por muito tempo. Nos dias seguintes, Laura acelerou os preparativos, copiou todos os arquivos que precisava, transferiu documentos sigilosos para um HD externo, abriu uma conta bancária em seu nome, numa agência pequena, longe de São Paulo, e começou a juntar dinheiro. Pouco, só o suficiente para sobreviver por alguns meses. Camila a ajudava em tudo, revisava contratos, identificava as fraudes, montava um dossiê completo, e foi Camila quem marcou o encontro com Henrique Valença. Eles se encontraram num café discreto, no centro de São Paulo. Henrique era um homem alto, de barba bem feita, óculos de grau e um ar sério, mas gentil. Quando Laura explicou o que estava acontecendo, ele não pareceu surpreso. Eu já desconfiava, Henrique disse, tomando um gole do café. Quando trabalhei para a Antunes Group, percebi que muita coisa não batia. Dinheiro entrando e saindo sem justificativa. Contratos estranhos. Eu tentei falar com Marcelo, mas ele me cortou. Disse que eu estava me metendo onde não devia. Pedi demissão no dia seguinte. Laura o olhou com atenção. E você tem provas? Henrique sorriu. Algumas. Guardei o que pude. Sabia que um dia isso ia explodir. Laura sentiu um alívio enorme. Ela não estava sozinha. Tinha Camila, tinha Henrique e tinha, acima de tudo, a verdade do lado dela. Henrique se inclinou para a frente e perguntou com os olhos fixos nela: Laura, o que você realmente quer fazer? Ela não hesitou. Quero tomar a empresa dele. Quero que ele perca tudo. Quero que ele sinta o que eu senti. Henrique assentiu devagar. Então você vai precisar de muito mais do que provas. Você vai precisar de dinheiro, de investidores, de uma estratégia que o pegue de surpresa. Eu sei. E você está disposta a assumir por um tempo, a deixar tudo para trás? Laura olhou pela janela do café.
Viu as pessoas passando apressadas, cada uma com seus problemas, suas vidas. E percebeu que, pela primeira vez em 10 anos, ela estava prestes a viver a vida dela. Não a vida que Marcelo queria, não a vida que a família Antunes esperava, a vida dela. Ela olhou de volta para Henrique e disse, com uma firmeza que surpreendeu até ela mesma, "Estou." E foi assim, naquele café simples, com um copo de café frio na mão e o coração finalmente livre, que Laura tomou a decisão que mudaria tudo. Ela ia sumir. E quando voltasse, Marcelo não ia nem reconhecer a mulher que um dia ele chamou de invisível. Laura escolheu uma sexta-feira para desaparecer. Não foi por acaso. Marcelo tinha viagem marcada para o Rio de Janeiro, mais uma daquelas reuniões de negócios que Laura agora sabia serem encontros com uma das amantes. Ele sairia de manhã cedo e só voltaria no domingo à noite. Tempo suficiente. Naquela quinta-feira, véspera de tudo, Laura fez questão de parecer normal. Preparou o jantar favorito de Marcelo, arrumou a mala dele com cuidado, dobrou as camisas do jeito que ele gostava. Ele nem percebeu que era a última vez que ela faria aquilo. Nem desconfiou que, enquanto sorria e perguntava se ele queria levar o tênis azul ou o preto, Laura já tinha a passagem de ônibus comprada, as malas escondidas no armário do quarto de hóspedes e o coração decidido. Na manhã de sexta, Marcelo acordou cedo, como sempre. Laura levantou junto, preparou o café, deu um beijo de despedida nele e disse, com a voz calma de sempre, "Boa viagem, amor. Qualquer coisa me liga." Ele sorriu distraído, já mexendo no celular. "Pode deixar. Te amo." Laura não respondeu. Apenas acenou e fechou a porta. E quando aquela porta se fechou, algo dentro dela também se fechou. Era o fim de 10 anos de mentiras. O fim de uma Laura que não existia mais. Ela esperou 2 horas. Tempo suficiente para ter certeza de que Marcelo já estava no aeroporto. Então, pegou as 2 malas que tinha preparado, roupas simples, documentos, o HD externo com todas as provas, um caderno onde anotou tudo o que precisava lembrar. Chamou um Uber. Não quis arriscar usar o carro, que tinha rastreador. Marcelo sempre foi controlador, mesmo que disfarçasse. O motorista era um senhor simpático, de uns 60 anos. Perguntou se ela estava mudando de cidade. Laura sorriu e disse, "Estou recomeçando." Ele deu um sorriso de canto e respondeu, "Às vezes, a gente precisa disso mesmo, moça. Recomeçar." Laura desceu na rodoviária Tietê. Comprou um lanche, sentou num canto e esperou o ônibus. Destino: Tiradentes, interior de Minas Gerais. A cidade onde ficava o sítio da avó dela, Dona Benedita, que tinha falecido 3 anos antes e deixado a propriedade para Laura. Um lugar simples, mas que sempre foi o refúgio dela quando criança. A viagem durou quase 6 horas. Laura passou o tempo todo olhando pela janela, vendo a paisagem mudar. O concreto de São Paulo dando lugar às montanhas verdes de Minas. E a cada quilômetro ela sentia que estava se afastando não só de Marcelo, mas de uma versão dela mesma que precisava morrer para que uma nova pudesse nascer. Quando chegou em Tiradentes, já estava anoitecendo. Pegou um táxi até o sítio. A estrada de terra estava do mesmo jeito de sempre. As árvores grandes dos 2 lados, a ponte de madeira velha, a porteira enferrujada. Laura desceu do táxi, pagou o motorista e ficou ali parada, olhando para a casa. Era uma casa simples. Paredes brancas, telhado de barro, varanda com rede. Tudo exatamente como a avó deixou. Laura abriu a porta, entrou e sentiu o cheiro de casa velha, de móveis antigos, de memórias, e pela primeira vez em semanas ela se sentiu segura. Largou as malas no chão, sentou na cadeira de balanço da varanda e respirou fundo. O silêncio era imenso. Não tinha barulho de carro, de buzina, de gente gritando. Só o som dos grilos e do vento nas árvores. Laura fechou os olhos e chorou.
Chorou tudo o que tinha segurado. Chorou pelos 10 anos perdidos. Chorou pela mulher que ela foi e que nunca mais seria. E quando as lágrimas acabaram, ela se levantou, limpou o rosto e pensou: agora começa de verdade. Nos primeiros dias, Laura apenas descansou. Limpou a casa, organizou os móveis, foi até a cidade comprar comida. Ninguém a reconheceu. Afinal, ela era apenas uma mulher de 30 e poucos anos, de roupa simples, cabelo preso, sem maquiagem. Nada a ver com a esposa de empresário que ela costumava ser. Mas depois da primeira semana, Laura começou a trabalhar. Abriu o notebook, conectou o HD externo e começou a revisar tudo o que tinha copiado. E-mails, contratos, transferências bancárias, tudo estava ali. A prova completa de tudo o que Marcelo tinha feito. Foi aí que Camila entrou em ação. Elas combinaram que não podiam se falar por telefone. Marcelo podia estar monitorando. Então Camila criou um e-mail novo, anônimo, só para elas se comunicarem. E todos os dias, Laura mandava relatórios. Camila analisava, fazia anotações jurídicas, identificava os crimes. "Laura, isso aqui é pesado", Camila escreveu numa das mensagens. "Se a gente usar isso do jeito certo, a gente não só tira ele da empresa, a gente manda ele para a cadeia." Laura leu aquilo e sentiu um arrepio. Não de medo, de justiça. Enquanto isso, em São Paulo, Marcelo começou a perceber que algo estava errado. Laura não atendia às ligações, não respondia mensagens. Ele ligou para o apartamento. Nada. Ligou para o celular dela. Caixa postal. Mandou mensagem. Visualizado, mas sem resposta. No começo, ele achou que ela estava com raiva por alguma coisa. Depois começou a ficar preocupado. Ou melhor, incomodado, porque sem Laura ninguém estava cuidando das contas da empresa, ninguém estava resolvendo os problemas, e os problemas estavam se acumulando. Marcelo tentou entrar no sistema financeiro da empresa, não conseguiu. A senha tinha sido mudada. Tentou acessar os arquivos compartilhados, bloqueados. Tudo o que Laura controlava, de repente, estava fora do alcance dele. Foi aí que ele começou a entrar em pânico. Ligou para o pai. "Pai, a Laura sumiu. Não consigo falar com ela. E eu não consigo acessar nada da empresa." Alberto, do outro lado da linha, deu uma risada seca. "Eu avisei, Marcelo. Avisei que você não podia confiar nessa mulher. Ela deve ter fugido com algum amante." Marcelo sentiu raiva. Não porque achava que o pai estava errado, mas porque, no fundo, sabia que a culpa era dele. Mas homens como Marcelo não assumem culpa. Eles colocam a culpa nos outros. "Eu vou achá-la", Marcelo disse, desligando o telefone. Mas ele não ia, porque Laura tinha sumido de verdade, tinha apagado o rastro, e enquanto ele procurava desesperado, ela estava a quilômetros de distância planejando o impossível. E agora, antes de continuar, eu quero saber de você, o que você está achando dessa história até agora? Você acha que Laura está fazendo a coisa certa? Conta aqui nos comentários, porque eu adoro saber a opinião de vocês. E se você está gostando, deixa aquele like no vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer e a trazer mais histórias como essa. Agora vamos voltar, porque a história está apenas começando a esquentar. Foi na terceira semana no sítio que Laura recebeu uma mensagem de Camila. "Consegui o contato do Henrique. Ele quer conversar com você, pessoalmente." Laura hesitou. Sair de Tiradentes era arriscado. Mas ela precisava de ajuda. Precisava de alguém que entendesse de investimentos, de mercado, de como comprar ações sem levantar suspeitas. E Henrique era a pessoa certa. Eles marcaram em Belo Horizonte, numa cafeteria discreta perto da rodoviária. Laura pegou o ônibus cedinho, usou boné e óculos escuros e chegou antes do horário combinado. Henrique já estava lá, sentado numa mesa do canto, com um café e um caderno na frente. Quando ele viu Laura, se levantou e sorriu. "Laura, é bom te ver." Ela apertou a mão dele e sentou. "Obrigada por vir." Henrique foi direto ao ponto. "Camila me explicou tudo.
E eu trouxe algumas informações que podem te ajudar. Ele abriu o caderno e mostrou uma série de gráficos e números. A Antunes Group está em queda livre. As ações estão desvalorizando. Tem investidor pulando fora. E sabe por quê? Porque sem você, Marcelo não sabe o que está fazendo. Ele está desesperado. Laura sentiu uma pontada de satisfação. Não era felicidade. Era justiça. Henrique continuou. Se você quiser comprar as ações da empresa, esse é o momento. Mas você vai precisar de dinheiro. Muito dinheiro. Eu sei, Laura disse. Mas como? Eu não tenho nada no meu nome. Henrique sorriu. Mas eu tenho. E eu conheço investidores que odeiam gente como Marcelo. Gente que faz negócio sujo. Se eu montar uma holding anônima, com investidores éticos, a gente consegue comprar as ações aos poucos, sem levantar suspeita. Laura olhou para ele incrédula. Você faria isso por mim? Henrique a olhou nos olhos. Não é por você, Laura. É contra ele. Eu vi muita gente boa se ferrar por causa de empresário corrupto, e eu cansei de ficar de braços cruzados. E foi ali, naquela cafeteria simples de Belo Horizonte, que Laura entendeu algo importante. Ela não estava sozinha. Não era só ela contra Marcelo. Era ela, Camila, Henrique e a verdade. E isso era mais forte do que qualquer mentira. Eles passaram horas conversando. Henrique explicou o passo a passo. Laura ia fornecer todas as provas. Camila ia estruturar a parte legal. Henrique ia cuidar dos investimentos. E juntos eles iam fazer o impossível. Quando Laura voltou para Tiradentes naquela noite, sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Passou os meses seguintes trabalhando. Todos os dias acordava cedo, tomava café na varanda, abria o notebook e analisava documentos. À noite conversava com Camila e Henrique por mensagens criptografadas. Tudo milimetricamente planejado. E enquanto isso, Marcelo afundava cada vez mais. A empresa estava sangrando dinheiro, os fornecedores cobravam. Os funcionários estavam insatisfeitos, e ele, que sempre foi tão confiante, tão cheio de si, agora estava perdido, sozinho, desesperado. Certa noite, Laura estava na varanda do sítio, olhando as estrelas, quando pensou em algo que a avó costumava dizer: Filha, a vingança nunca é boa, mas a justiça é sagrada. E Laura sorriu. Porque não era vingança o que ela estava fazendo, era justiça. Os meses passaram. Laura emagrece um pouco, mas estava mais forte, mais determinada. Henrique visitava o sítio de vez em quando, trazendo notícias, e a cada visita, Laura percebia que ele era diferente, gentil, respeitoso. Ele a olhava como se ela fosse uma pessoa, não uma sombra. Você está diferente, Henrique disse numa dessas visitas, enquanto tomavam um café na varanda. Estou me encontrando, Laura respondeu com um sorriso pequeno. Henrique assentiu. E está linda assim. Laura sentiu o rosto esquentar. Fazia tanto tempo que ninguém a elogiava de verdade, mas ela ainda não estava pronta para pensar em amor. Ainda não. E então, depois de quase um ano escondida, Camila mandou a mensagem que Laura esperava. Está tudo pronto. A holding comprou 51% das ações da Antunes Group. Laura, você é a acionista majoritária. Você manda na empresa agora. Laura leu aquilo 3 vezes. Não conseguiu acreditar. Depois, sentou no chão da sala, encostou a cabeça na parede e finalmente permitiu que um sorriso enorme tomasse conta do rosto. Ela tinha conseguido. Contra todas as probabilidades, ela tinha conseguido, e agora era a hora de voltar. Laura passou a noite em claro, não de nervosismo, mas de planejamento. Agora que ela era a acionista majoritária da Antunes Group, precisava decidir como ia usar esse poder. E mais importante, como ia aparecer de novo sem que Marcelo tivesse tempo de reagir. Camila mandou todos os documentos por e-mail criptografado. Contratos assinados, registros em cartório, atas de transferência de ações. Tudo legal.
Tudo certo. A holding que Henrique montou se chamava Valença em Associados, um nome genérico o suficiente para não levantar suspeitas. E durante meses, essa holding foi comprando ações da Antunes Group aos poucos, de pequenos investidores que estavam desesperados para sair do barco que afundava. Marcelo não fazia ideia. Para ele, eram apenas investidores aleatórios, aproveitando o preço baixo das ações. Ele até comemorou algumas vezes, achando que estava conseguindo salvar a empresa, atraindo novos investidores. Pobre Marcelo. Não sabia que estava entregando o próprio pescoço. Laura acordou cedo naquela manhã de setembro. O sol entrava pela janela do quarto, iluminando a casa simples do sítio. Ela foi até a cozinha, preparou um café forte e sentou na mesa da varanda. Abriu o notebook e releu todos os documentos mais uma vez. Depois, abriu uma pasta cheia de fotos antigas. Fotos dela e Marcelo. Casamento, viagens, festas. Em todas elas, Laura estava sorrindo. Mas agora, olhando de fora, ela via o que não conseguia ver antes. Em nenhuma daquelas fotos, seus olhos estavam realmente felizes. Ela fechou a pasta e apagou tudo. Não precisava mais daquilo. Henrique chegou ao sítio no meio da tarde. Ele tinha avisado que ia visitá-la para conversarem pessoalmente sobre os próximos passos. Laura preparou um almoço simples, arroz, feijão, frango e salada. Henrique comeu com vontade e elogiou. "Você cozinha bem, Laura." Ela sorriu. "Aprendi com minha avó. Ela dizia que comida feita com calma alimenta o corpo e a alma." Henrique olhou ao redor, para a casa, para as montanhas ao fundo, e disse: "Eu entendo por que você veio para cá. Esse lugar tem paz." "Deve ter sido difícil pensar em voltar para São Paulo." Laura respirou fundo. "Foi, mas agora eu não tenho escolha. Preciso voltar e terminar o que comecei." Henrique assentiu. "E você está pronta?" Laura olhou para ele. Henrique tinha sido um estranho há 1 ano. Agora, era um dos poucos que ela confiava de verdade. Ele nunca tentou tirar vantagem dela. Nunca a olhou com pena. Apenas a ajudou. E Laura sabia que isso era raro. "Estou pronta," ela disse com firmeza. Henrique sorriu. "Então vamos ao que interessa. A Assembleia de Acionistas está marcada para daqui a 3 semanas. Marcelo convocou porque está tentando reestruturar a empresa, cortar custos, demitir gente. Ele acha que ainda está no controle. Mas na Assembleia, a gente vai aparecer e vai mostrar quem realmente manda agora." Laura sentiu um frio na barriga. Não de medo, de expectativa. "E se ele tentar me impedir de entrar?" "Ele não pode. Você é acionista. E mais do que isso, você é a majoritária. Ele que vai ter que te ouvir." Laura passou os dias seguintes se preparando. Comprou roupas novas, discretas, mas elegantes. Cortou o cabelo, fez as unhas. Não porque queria impressionar ninguém, mas porque precisava se sentir forte. E se sentir forte, às vezes, começa com pequenos gestos. Camila foi até Tiradentes para ajudá-la a revisar todos os argumentos jurídicos. Elas passaram 2 noites inteiras estudando cada detalhe, cada possível contra-ataque que Marcelo pudesse tentar. "Ele vai te atacar pessoalmente," Camila avisou. "Vai dizer que você abandonou ele, que sumiu sem dar satisfação, que é uma golpista. Mas nada disso importa. O que importa é que você tem 51% das ações, e isso é incontestável." Laura assentiu. "Eu sei. E estou pronta para ouvir o que ele quiser falar. Porque dessa vez, quem vai falar por último sou eu. E sabe, eu queria fazer uma pausa aqui rapidinho para te agradecer por estar aqui até agora, ouvindo essa história. O melhor ainda está por vir, eu te garanto. Então fica comigo até o final, porque o que vai acontecer na Assembleia vai te emocionar." Na semana da Assembleia, Laura voltou para São Paulo. Não ficou no apartamento que dividia com Marcelo.
Esse apartamento ela nem sabia se ainda era dela. Ficou num hotel simples, perto da Avenida Paulista. Camila ficou no quarto ao lado. Henrique, no andar de cima. Parece um filme de espião, Camila brincou, quando se encontraram no café da manhã do hotel. Laura sorriu. Pois é, mas é a minha vida real. Na noite anterior à assembleia, Laura mal conseguiu dormir. Ficou repassando na cabeça tudo o que ia dizer, tudo o que ia fazer. Pensou em Marcelo, pensou no pai dele, Alberto, pensou nos 10 anos que ela deu a eles, e pensou na mulher que ela era agora, livre, forte, dona do próprio destino. O dia da assembleia amanheceu nublado. Laura acordou cedo, tomou banho, vestiu um terno azul marinho, prendeu o cabelo num coque baixo. Olhou-se no espelho e viu uma mulher que não reconhecia, mas de uma maneira boa. Uma mulher que não abaixava mais a cabeça. Camila bateu na porta. Pronta? Pronta. Henrique as esperava no saguão. Ele estava de terno também, sério, profissional. Vamos nessa, ele disse. A assembleia seria no prédio da Antunes Group, no centro de São Paulo. Um prédio alto, de vidro, moderno. Laura entrou no carro com Camila e Henrique. O caminho foi silencioso. Cada uma estava imersa nos próprios pensamentos. Quando chegaram, já havia várias pessoas na entrada. Acionistas, advogados, jornalistas. A assembleia era pública, afinal. Marcelo tinha convocado achando que ia conseguir apoio para suas mudanças. Não fazia ideia do que estava por vir. Laura desceu do carro. Respirou fundo. Camila segurou a mão dela e disse, você consegue. E Laura entrou. O salão da assembleia era enorme. Mesas dispostas em formato de auditório, cadeiras para mais de 200 pessoas. Laura, Camila e Henrique se sentaram discretamente no fundo. Ninguém percebeu, ainda. Marcelo entrou logo em seguida. Ele estava mais magro, com olheiras fundas, o cabelo um pouco mais branco nas têmporas. O ano sem Laura tinha cobrado seu preço, mas ele ainda tentava manter a postura, o sorriso falso, a confiança fabricada. Ao lado dele, Alberto Antunes, mais velho, mais curvado, mas ainda imponente. Marcelo subiu ao palco e começou a falar. Discurso pronto, cheio de palavras bonitas. Falou sobre reestruturação, corte de custos, novos investimentos. Falou como se estivesse no controle, como se fosse o dono de tudo. Laura ouviu tudo em silêncio. E quanto mais ele falava, mais ela sentia que tinha feito a coisa certa. Quando Marcelo terminou o discurso, abriu para perguntas. Alguns acionistas levantaram questões. Ele respondeu com evasivas, com promessas vazias. E então, do fundo do salão, uma voz feminina se levantou. Eu tenho uma pergunta. O salão inteiro se virou. Marcelo também, e quando ele viu quem era, o rosto dele perdeu toda a cor. Era Laura. Ela estava de pé, firme, com os olhos fixos nele. Marcelo piscou várias vezes, como se estivesse vendo um fantasma. Laura! Ele sussurrou no microfone. Laura caminhou pelo corredor central, devagar, com passos firmes. Todos os olhos estavam nela. Camila e Henrique a acompanharam alguns passos atrás. Quando chegou perto do palco, Laura parou, olhou para Marcelo. E disse com uma voz calma, mas que ecoou por todo o salão. Oi, Marcelo, senti sua falta. Ele desceu do palco tentando se recompor. Laura, onde você estava? Eu procurei por você. Fiquei desesperado. Laura sorriu. Não um sorriso feliz. Um sorriso de quem sabe mais do que deveria. Eu sei que você procurou, mas sabe o que é engraçado, Marcelo? Você não me procurou porque estava preocupado comigo. Você me procurou porque precisava de mim para resolver a bagunça que você fez. Marcelo ficou vermelho. Do que você está falando? Laura se virou para o salão, ignorando ele, e falou alto. Senhoras e senhores acionistas, meu nome é Laura Ribeiro Antunes. Fui casada com Marcelo Antunes por 10 anos. E durante esses 10 anos,
Fui eu quem manteve essa empresa funcionando. Enquanto ele viajava, enquanto ele fazia reuniões, eu cuidava das contas, dos contratos, das crises. Eu era invisível e ele gostava que eu fosse invisível. Murmúrios começaram a se espalhar pelo salão. Marcelo tentou interromper. Laura, isso não é... Não terminei, ela cortou, e a firmeza da voz dela fez ele calar a boca. Mas 1 ano atrás, eu descobri algo. Descobri que meu marido não era quem eu pensava. Descobri que ele tinha amantes. Descobri que ele desviava dinheiro da própria empresa. Descobri que tudo o que construímos juntos era uma mentira. O salão explodiu em sussurros. Alberto Antunes se levantou, furioso. Isso é uma acusação grave. Você tem provas? Laura olhou para ele. Tenho, Sr. Alberto. E mais do que isso, tenho 51% das ações dessa empresa. Silêncio absoluto. Marcelo arregalou os olhos. O quê? Henrique deu um passo à frente e entregou um documento ao advogado da mesa. Está tudo registrado. A holding Valença em Associados comprou as ações ao longo do último ano e a senhora Laura Ribeiro Antunes é a proprietária majoritária dessa holding. O advogado leu o documento, olhou para Marcelo, olhou para Laura e confirmou em voz alta. Está tudo legal. A senhora Antunes é de fato a acionista majoritária, Marcelo cambaleou. Alberto sentou, pálido. Laura subiu ao palco, ficou cara a cara com Marcelo e disse bem baixinho só para ele ouvir. Você me chamou de invisível a vida inteira, Marcelo, pois agora é a invisível quem manda em tudo. Ela se virou para o salão e disse com voz firme. A partir de hoje, Marcelo Antunes está destituído do cargo de presidente. Essa empresa vai ser reestruturada, de verdade, com ética, com transparência. E sem mentiras. O salão explodiu em aplausos. Alguns acionistas se levantaram. Marcelo ficou ali parado, sem reação. Destruído. Publicamente. E Laura finalmente respirou. Era justiça. Finalmente era justiça. O silêncio que se seguiu foi pesado. Marcelo continuava parado no palco, olhando para Laura como se ainda não conseguisse processar o que estava acontecendo. As mãos dele tremiam. O rosto, que sempre foi tão confiante, tão cheio de si, agora estava vazio, perdido. Laura desceu do palco e voltou para seu lugar ao lado de Camila e Henrique. Sentou-se com calma, cruzou as pernas e esperou. Ela sabia que ainda não tinha acabado. Sabia que Marcelo não ia aceitar quieto. Homens como ele nunca aceitam. E foi exatamente o que aconteceu. Marcelo se recompôs, ou pelo menos tentou. Ajeitou o paletó, limpou a garganta e falou no microfone, tentando retomar o controle da situação. Senhores, eu peço calma. Essa é claramente uma situação que precisa ser analisada com cuidado. Minha esposa, minha ex-esposa, desapareceu por 1 ano inteiro. Ninguém sabia onde ela estava. E agora ela aparece aqui, com uma história mirabolante, tentando tomar a empresa que minha família construiu há décadas. Alguns acionistas começaram a murmurar de novo. Laura percebeu que ele estava tentando virar o jogo, plantar dúvida nas pessoas. Mas ela estava preparada para isso. Camila se levantou. Senhor Antunes, a senhora Laura não precisa de histórias mirabolantes. Ela tem fatos e documentos. Se o senhor permitir, eu gostaria de apresentar algumas evidências que comprovam tudo o que ela acabou de dizer. Marcelo ficou pálido. Que evidências? Camila abriu uma pasta e começou a distribuir cópias de documentos para os acionistas presentes. Contratos fraudulentos, transferências bancárias suspeitas, e-mails comprometedores, tudo organizadinho, datado, com as assinaturas dele. Era impossível negar.
Um dos acionistas, um senhor de uns 60 anos, de óculos grossos, levantou um dos documentos e disse, alto: "Isso aqui é desvio de verba, transferência para a empresa fantasma. Isso é crime." Outro acionista se levantou. "Eu investi dinheiro nessa empresa, achando que era sólida, e agora descubro que o presidente estava roubando?" A sala começou a ficar tensa. As pessoas conversavam entre si, indignadas. Marcelo tentou se defender. "Isso é um mal-entendido. Essas empresas eram parceiras estratégicas, investimentos." Camila não deixou passar. "Parceiras estratégicas que não existem fisicamente, que têm endereço em caixa postal, que nunca entregaram um serviço sequer?" Marcelo abriu a boca, mas não saiu nada. Não tinha como se defender. Ele estava encurralado. Alberto Antunes, o pai de Marcelo, finalmente se levantou. O velho estava visivelmente abalado. Ele olhou para o filho com uma mistura de decepção e raiva. Depois, olhou para Laura. E pela primeira vez, desde que a conheceu, havia algo diferente no olhar dele. Talvez fosse respeito, ou talvez fosse apenas desespero. "Laura", Alberto disse, a voz pesada, "eu sei que você tem motivos para estar brava. E talvez eu tenha sido injusto com você no passado, mas por favor não destrua essa empresa. Ela é tudo o que minha família tem. Eu construí isso do zero. Meu pai, antes de mim, trabalhou a vida inteira para isso." Laura olhou para ele. Poderia ter sentido pena, mas não sentiu, porque ela lembrou de todas as vezes que ele a humilhou, todas as vezes que a chamou de oportunista, todas as vezes que a tratou como se ela não fosse nada. "Senhor Alberto", Laura disse com a voz firme, "o senhor construiu essa empresa, é verdade, mas foi seu filho quem a destruiu, e foi o senhor que permitiu. O senhor sempre soube que Marcelo não era capaz de tocar isso sozinho. Mas o senhor preferiu dar o poder a ele do que reconhecer que uma mulher, uma simples funcionária, como o senhor me chamou, era quem realmente mantinha tudo de pé." Alberto abaixou a cabeça. Não tinha resposta. Laura continuou. "Eu não vim aqui para destruir a empresa. Eu vim para salvá-la, mas não do meu jeito, do jeito certo, com transparência, com ética e sem mentiras." Ela se virou para o salão. "Senhores acionistas, eu sei que vocês têm dúvidas, e eu entendo, mas eu peço uma chance. Uma chance de provar que essa empresa pode ser grande de novo, mas dessa vez, de verdade." Um dos acionistas levantou a mão. "E o que a senhora pretende fazer com Marcelo Antunes?" Laura olhou para Marcelo. Ele estava destruído. E parte dela, uma parte pequena, sentiu pena. Mas a parte maior, a parte que tinha sido humilhada por 10 anos, sabia que ele precisava pagar. "Marcelo será afastado de todas as funções executivas", Laura disse. "Ele ainda é acionista minoritário, então ainda terá sua parte nos lucros. Se houver lucros, mas ele não terá mais poder de decisão. E se as investigações comprovarem os crimes que estão documentados aqui, ele responderá na justiça." Marcelo deu um passo à frente, desesperado. "Laura, por favor, eu sei que errei, eu sei que fui um péssimo marido, mas você não pode fazer isso comigo. Eu sou o presidente dessa empresa há 10 anos. Laura o encarou. "E eu fui sua mulher por 10 anos. E você me traiu, me usou, me apagou. Então agora você vai sentir como é ser invisível, Marcelo." As palavras caíram como um martelo. Marcelo recuou, sem forças para continuar discutindo. A votação foi rápida. A maioria dos acionistas apoiou Laura. Alguns ainda tinham dúvidas, mas quando viram os documentos, quando entenderam a gravidade da situação, não tiveram escolha. Marcelo foi destituído. Laura assumiu oficialmente como presidente interina da Antunes Group. Quando a assembleia terminou, as pessoas começaram a sair. Alguns acionistas vieram cumprimentar Laura, dizer que confiavam nela. Outros apenas saíram em silêncio, processando tudo o que tinha acontecido.
Marcelo saiu sozinho, cabisbaixo, sem olhar para ninguém. Alberto tentou segui-lo, mas Marcelo o ignorou. A relação entre pai e filho, que já era complicada, agora estava destruída. Laura ficou ali, parada no meio do salão vazio, olhando ao redor. Aquele lugar que um dia a intimidou, agora era dela. Mas não havia euforia, não havia comemoração, só um alívio profundo e um cansaço imenso. Camila se aproximou e colocou a mão no ombro dela. Você conseguiu, Laura? Laura sorriu, fraco. Consegui, mas agora vem a parte difícil, reconstruir tudo isso. Henrique se aproximou também. Você não está sozinha. A gente vai te ajudar. Laura olhou para os dois. Camila, a amiga de sempre. Henrique, o aliado improvável que virou alguém importante. E sentiu gratidão, porque pela primeira vez na vida ela não estava só. Nos dias seguintes, Laura começou a trabalhar, e trabalhou muito, revisou todos os contratos da empresa, identificou os fornecedores que estavam superfaturando, renegociou dívidas, demitiu funcionários que estavam envolvidos nos esquemas de Marcelo, contratou pessoas novas, competentes, éticas. Foi difícil. Teve dias que ela chegava em casa, no hotel onde ainda estava hospedada, e desmoronava, chorava de cansaço. Chorava de medo, porque era muita responsabilidade, muita pressão, mas toda vez que pensava em desistir, ela lembrava do porquê tinha começado, lembrava da Laura que era 1 ano atrás, da Laura que abaixava a cabeça e não queria mais ser aquela pessoa. 1 mês depois da assembleia, Laura recebeu uma ligação. Era Alberto Antunes. Ela hesitou antes de atender, mas atendeu. Alô? Laura? A voz do velho estava cansada. Eu preciso falar com você, pessoalmente. Eles marcaram num café perto do escritório. Alberto chegou pontualmente como sempre. Sentou-se na frente de Laura e ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse escolhendo as palavras. Eu vim pedir desculpas, ele disse finalmente. Laura piscou, surpresa. Aquilo ela não esperava. Alberto continuou. Eu te julguei mal. Achei que você era uma oportunista. Achei que você tinha se casado com meu filho pelo dinheiro, pelo nome. Mas eu estava errado. Você era a única pessoa que realmente se importava com a empresa, e eu fui cego demais para ver isso. Laura não sabia o que dizer, então apenas ouviu. Marcelo está... ele está mal, Alberto disse, a voz quebrando um pouco. Não sai de casa, não atende telefone. Eu tentei conversar com ele, mas ele não quer me ver. Acho que ele me culpa por tudo. Laura sentiu um aperto no peito. Não por Marcelo, mas pela situação toda, pela forma como as coisas tinham chegado até ali. Senhor Alberto, Laura disse suave, eu não queria destruir ninguém. Eu só queria justiça e respeito. Alberto assentiu, os olhos marejados. Eu sei, e você mereceu os dois. Eles ficaram em silêncio por mais alguns instantes. Depois Alberto se levantou para ir embora. Mas antes, ele olhou para Laura uma última vez e disse, cuide bem da empresa. Ela está em boas mãos agora. E saiu. Laura ficou ali, sozinha, olhando pela janela do café. E pela primeira vez, sentiu que tinha fechado um ciclo. Não era felicidade completa, mas era paz. E isso já era muito. 3 meses se passaram desde a assembleia. 3 meses intensos, cheios de trabalho, reuniões, decisões difíceis. Laura tinha transformado a Antunes Group completamente. A empresa, que estava à beira da falência, agora voltava a ser lucrativa. Os funcionários que antes viviam com medo de demissão, agora trabalhavam motivados. Os fornecedores, que tinham perdido a confiança, voltaram a fazer negócios. E os acionistas, que estavam desesperados, agora viam suas ações se valorizarem de novo. Laura tinha provado que era capaz. Mais do que capaz. Ela era brilhante. Mas apesar de todo o sucesso profissional, Laura ainda se sentia vazia.
Morava sozinha num apartamento que alugou perto do escritório. Um lugar pequeno, simples, mas que era só dela. Acordava cedo, trabalhava até tarde, voltava para casa exausta. Não tinha tempo para mais nada, nem para pensar em si mesma. Camila percebeu. Numa tarde de sexta-feira, depois de mais uma reunião longa, Camila entrou na sala de Laura e disse, sem rodeios, "Você precisa parar." Laura olhou para a amiga confusa. Parar o quê? De trabalhar tanto, de se cobrar tanto. Você já provou o que precisava provar, Laura. Agora precisa viver. Laura suspirou. Eu não sei se sei mais como fazer isso, Camila. Camila sentou na cadeira, em frente à mesa dela. Então aprende de novo. Vai jantar com as amigas, vai ao cinema, sei lá, viaja, faz alguma coisa que não seja trabalho. Porque se você continuar assim, daqui a pouco vai estar tão cansada que não vai conseguir aproveitar nada do que conquistou. Laura sabia que a amiga tinha razão, mas era difícil. Ela tinha passado tanto tempo lutando, se defendendo, se provando, que não sabia mais o que era relaxar. Eu vou pensar nisso, Laura disse com um sorriso cansado. Camila balançou a cabeça. Não pensa, faz. E saiu da sala, deixando Laura sozinha com seus pensamentos. Naquela noite, Laura ficou até mais tarde no escritório. Não porque tinha trabalho urgente, mas porque não queria ir para casa. A casa vazia, o silêncio. Às vezes, o silêncio era mais pesado do que o barulho. Estava prestes a desligar o computador quando o celular tocou. Era Henrique. Oi, Laura. Desculpa ligar essa hora. Você ainda está no escritório? Estou. Por quê? Eu estou passando aí perto. Será que a gente pode tomar um café ou um vinho? Preciso falar com você sobre uma coisa. Laura hesitou, mas no fundo estava aliviada por ter uma desculpa para não ir direto para casa. Claro, tem um barzinho aqui perto. Te mando o endereço. Meia hora depois, os dois estavam sentados numa mesinha de canto, num barzinho pequeno e aconchegante. Henrique pediu um vinho tinto. Laura, um suco de laranja. Ela não estava com cabeça para álcool. Então, o que você queria falar? Laura perguntou. Henrique tomou um gole do vinho e sorriu. Na verdade, era desculpa. Eu só queria ver como você está, de verdade. Laura riu, surpresa. Sério? Sério. Você anda tão focada no trabalho que mal responde às mensagens. Fiquei preocupado. Laura sentiu o coração apertar. Fazia tanto tempo que ninguém se preocupava com ela de verdade. Sem interesse, sem segundas intenções. Só preocupação. Eu estou bem, ela disse, mas a voz saiu menos convincente do que ela queria. Henrique a olhou nos olhos. Laura, você não precisa fingir comigo. A gente passou por muita coisa juntos. Eu sei quando você não está bem. Laura desviou o olhar. Olhou para o copo de suco na frente dela e sentiu as lágrimas ameaçarem vir. Segurou. Respirou fundo. Mas Henrique percebeu. Ei, ele disse suave. Tá tudo bem. Você não precisa ser forte o tempo todo. E foi essa frase que quebrou Laura. As lágrimas vieram. Ela tentou limpar rapidamente, envergonhada, mas Henrique apenas esperou. Não tentou consolar com palavras vazias. Apenas ficou ali, presente. Quando ela finalmente conseguiu se recompor, Laura disse a voz embargada. É que eu passei tanto tempo lutando, sabe? Lutando para sobreviver, para não ser destruída, para conseguir justiça. E agora que consegui tudo isso, eu não sei o que fazer, eu não sei quem eu sou sem essa luta. Henrique assentiu compreensivo. Você passou um ano inteiro se reconstruindo, mas se reconstruiu para a batalha. Agora você precisa se reconstruir para a paz. E isso é mais difícil. Laura olhou para ele, surpresa com a profundidade das palavras. É exatamente isso. Henrique sorriu. Laura, você é incrível. Você salvou uma empresa. Você enfrentou um homem poderoso e ganhou. Você provou que é capaz de qualquer coisa,
Mas agora você precisa lembrar que você não é só isso. Você é uma mulher que gosta de café na varanda, que cozinha bem, que tem um sorriso lindo quando está realmente feliz. E você merece ter tempo para ser essa pessoa de novo. Laura sentiu o rosto esquentar. Ninguém nunca tinha falado com ela daquele jeito, com tanto carinho, com tanto respeito. Obrigada, Henrique, ela disse baixinho. Ele deu de ombros. Não precisa agradecer, só estou falando a verdade. Eles ficaram ali conversando por mais de 2 horas, sobre tudo e sobre nada, sobre a infância de cada um, sobre sonhos, sobre medos, e pela primeira vez em muito tempo, Laura se sentiu leve. Sentiu que podia ser apenas ela mesma, sem máscaras, sem defesas. Quando se despediram na porta do bar, Henrique olhou para ela e disse: Laura, eu sei que você ainda está se curando. E eu não quero apressar nada, mas quando você estiver pronta, eu gostaria de te conhecer melhor. Não como sócia de negócios, não como aliada, mas como Laura, a mulher que eu admiro muito. Laura sentiu o coração acelerar. Ela não esperava aquilo, mas ao mesmo tempo não a assustou. Pelo contrário. Pela primeira vez, a ideia de se permitir sentir algo por alguém não a apavorava. Eu também gostaria disso, ela disse com um sorriso tímido. Henrique sorriu de volta. Deu um beijo na testa dela e foi embora. Laura ficou ali parada por alguns segundos, processando tudo, e sorriu. Um sorriso verdadeiro de quem estava começando a se encontrar de novo. Os meses seguintes foram de equilíbrio. Laura continuou trabalhando duro, mas aprendeu a desacelerar. Começou a sair mais. Jantava com Camila pelo menos uma vez por semana, ia ao cinema sozinha nos domingos, voltou a ler, algo que tinha abandonado há anos, e aos poucos foi recuperando pedaços de si mesma que tinha perdido. E Henrique? Henrique estava sempre por perto, não de forma invasiva, apenas presente. Eles jantavam juntos às vezes, conversavam por mensagem, e devagar, muito devagar, algo foi crescendo entre os dois, algo baseado em respeito, em admiração, em confiança. Não era o amor desesperado e cego que Laura tinha sentido por Marcelo, era algo mais maduro, mais real. Sobre Marcelo, Laura soube por terceiros que ele tinha se mudado para o interior do Rio de Janeiro. Vivia sozinho, numa casa pequena, longe de tudo e de todos. Estava sendo investigado pela justiça, mas até o momento nada tinha sido provado definitivamente. Ele tinha perdido tudo, o prestígio, o poder, os amigos, e principalmente tinha perdido a si mesmo. Laura não sentia pena. Mas também não sentia raiva, sentia nada. E talvez essa fosse a maior vitória, conseguir olhar para trás e não sentir mais nada, nem amor, nem ódio, só indiferença. Alberto Antunes continuou na empresa como consultor. Laura permitiu que ele ficasse, não por pena, mas porque ele realmente tinha conhecimento valioso. E aos poucos, eles construíram uma relação profissional respeitosa. Ele nunca mais a desrespeitou, e ela, em troca, permitiu que ele mantivesse a dignidade. 6 meses depois da Assembleia, a Antunes Group foi reconhecida como uma das empresas mais éticas do setor de tecnologia. Laura deu várias entrevistas, contou sua história e virou inspiração para muitas mulheres que também estavam em situações difíceis. Mulheres que se sentiam invisíveis, mulheres que achavam que não tinham saída. E Laura sempre dizia a mesma coisa. Você é mais forte do que imagina. E quando tudo parece perdido, lembre-se, você pode recomeçar. Sempre. Numa tarde de sábado, Laura estava no sítio em Tiradentes. Ela tinha voltado algumas vezes, sempre que precisava respirar, sempre que precisava se reconectar com quem ela realmente era. Estava na varanda, tomando café, olhando as montanhas, quando ouviu o barulho de um carro chegando.
Era Henrique. Ele desceu do carro com uma sacola cheia de pães, queijos, frutas. Pensei em fazer um piquenique. Você topa? Laura sorriu. Claro. Eles estenderam uma toalha embaixo de uma árvore grande no quintal do sítio. Comeram, conversaram, riram. E num determinado momento, Henrique olhou para Laura e disse: Sabe, Laura, você reconstruiu um império, mas agora falta reconstruir você. E eu gostaria de estar ao seu lado nessa reconstrução, se você me deixar. Laura olhou para ele. Para aquele homem que tinha aparecido na vida dela num momento de caos e que tinha se tornado alguém essencial. E percebeu que estava pronta. Pronta para confiar de novo, pronta para amar de novo, mas de um jeito diferente, de um jeito saudável. Eu deixo, ela disse com um sorriso. Henrique sorriu de volta e a beijou. Um beijo suave, cheio de promessas, de recomeços. E ali, debaixo daquela árvore, no sítio que tinha sido seu refúgio, Laura entendeu algo importante. Ela não precisava ser perfeita. Não precisava ser forte o tempo todo. Não precisava provar nada para ninguém. Ela só precisava ser ela mesma. Isso era mais do que suficiente. E assim termina a história de Laura. A mulher que foi invisível por 10 anos, mas que se tornou dona do próprio destino. A mulher que perdeu tudo, mas que ganhou a si mesma. A mulher que provou que justiça, quando feita com inteligência e dignidade, vale mais do que qualquer vingança. E você, que acompanhou essa história até o fim, o que achou? Deixa aqui nos comentários o que você sentiu, o que você aprendeu. E se essa história te emocionou, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as próximas histórias. E claro, deixa aquele like. Cada like ajuda o canal a crescer e a continuar trazendo histórias reais, emocionantes, que mexem com o coração. Obrigada por estar aqui. Obrigada por ouvir a história da Laura. E lembre-se sempre, você também pode recomeçar. Não importa quantas vezes tenha caído, o importante é levantar e seguir em frente. Até a próxima história.